Olha só, hoje a gente vai embarcar numa jornada daquelas, uma aventura épica, cheia de desafios e descobertas, tudo isso pelo relato de um motociclista apaixonado. É uma história que realmente testa os limites, tanto da pessoa quanto da máquina. É simplesmente incrível. Vamos nessa? E tudo começa com essa imagem, sabe? O autor, Ademir Golar, pinta esse quadro que é o sonho de muito motociclista. É a promessa de liberdade total, aquela sensação de que o mundo é seu. Mas, como a gente vai ver, a realidade da estrada, bom, ela é um pouquinho mais complicada que isso. E só para a gente ter uma noção do tamanho dessa aventura, dá uma olhada nesses números. São mais de 7.000 quilômetros em 19 dias, cruzando 4 países. Isso aqui não é um passeio de fim de semana, né? É uma verdadeira expedição que exigiu muito preparo, resistência e, principalmente, uma capacidade de se adaptar surreal. E essa necessidade de se adaptar aparece logo de cara. Aquele sonho, aquele ideal romântico do começo, é colocado à prova desde o primeiro dia, com a série de desafios que foram surgindo um atrás do outro. A viagem mal tinha começado e primeiro perrengue. Um dos amigos, na pura empolgação, esqueceu o GPS da moto ligado por 3 dias. Resultado, a bateria foi para o espaço antes mesmo deles pegarem a estrada. Um errinho bobo, mas que já causou uma frustração danada. E por causa desse atraso para resolver a bateria, eles acabaram pegando a estrada bem no pico do calor do verão no interior de Santa Catarina. O asfalto parecia que ia derreter. Eles tinham que parar toda hora para beber água e tentar aguentar aquele calorão. E aí, como se a natureza quisesse testar todos os limites possíveis, o tempo virou de uma forma absurda. Do calor infernal, eles foram direto para uma chuva torrencial. A água encharcou tudo. Eles, as roupas, os equipamentos, o que era um desconforto virou um teste de resistência real. E os desafios não vinham só do céu, não. Lá na Argentina, eles aprenderam uma lição do jeito mais difícil. Simplesmente ignoraram uma placa de trânsito local e, claro, foram parados pela polícia. A situação ficou super tensa, quase levaram multa, quase tiveram os documentos retidos, um baita lembrete de que numa viagem dessas, os obstáculos também são burocráticos. Depois desses primeiros perrengues, o grupo estava prestes a encarar o que seria, sem dúvida, o trecho mais perigoso e marcante da viagem inteira. A travessia da Cordilheira dos Andes para chegar no Peru. Aquilo ali foi um verdadeiro teste de sobrevivência. Tenta imaginar o cenário. A estrada subindo, subindo, até passar dos 4.600 metros de altitude. Para se ter uma ideia, isso é mais alto do que qualquer montanha da Europa Ocidental. O ar fica rarefeito, respirar vira um esforço e o corpo simplesmente começa a falhar. E como se a altitude já não fosse o bastante, a temperatura despencou para apenas 4 graus Celsius. Agora soma isso com chuva, granizo e até neve caindo. Foi a combinação perfeita de condições extremas, e eles sinceramente não estavam preparados para aquilo. A mudança de ambiente era uma coisa brutal. Em questão de horas, eles saíram daquele frio congelante dos Andes e mergulharam num calor de quase 30 graus no deserto do Atacama. Uma variação que levou o corpo e as motos ao limite. E as consequências físicas foram pesadas. O autor conta que a esposa dele, a Silvana, chegou a ficar com o rosto roxo por causa do frio e da falta de oxigênio. As mãos dele mesmo congelaram, tanto que ele perdeu completamente a sensibilidade e não conseguia mais usar os freios da moto. E foi aí, nesse momento de desespero total, com as mãos inúteis numa estrada de montanha cheia de curvas, que veio a solução. Ele teve um estalo. Cara, tem o freio do pé. Uma técnica que ele quase nunca usava virou, de repente, a única coisa que podia manter os dois seguros. Foi a criatividade nascendo da necessidade pura. Mas depois de sobreviver a essa provação nos Andes, o clima mudou completamente. A luta pela sobrevivência deu lugar, finalmente, a um sentimento de admiração, de reverência e de uma realização profunda. É como o próprio autor diz, tem coisa na vida que simplesmente não dá para explicar direito com palavras ou fotos. E ver a cidade perdida dos Incas, depois de tudo que eles passaram, não era só ver um ponto turístico. Era a validação de toda aquela jornada maluca. Chegar ali não foi só alcançar um destino, sabe? Foi a confirmação de que cada desafio, cada momento de sofrimento, cada um daqueles mais de 5.000 quilômetros tinha valido a pena. Foi a conquista do grande objetivo que moveu toda a expedição. Então, com a missão cumprida, fica aquela pergunta, né? O que se aprende numa aventura dessas? Quais são as lições que a estrada ensina? No final da viagem, o painel da moto mostrava esse número. 5.647 quilômetros. Mas não era só uma distância.
Cada um desses quilômetros era um testemunho do esforço, do medo e da perseverança que os levou até ali. Mas as lições mais importantes não são as que a gente mede. A viagem ensinou sobre a importância de planejar, mas também de estar pronto para jogar o plano fora. Ensinou como os perrengues fortalecem as amizades. E, acima de tudo, que a capacidade de se adaptar e de respeitar seus próprios limites é o que garante não só o sucesso, mas a sua sobrevivência. Isso tudo faz a gente parar e pensar. O objetivo era chegar em Machu Picchu, claro. Mas será que o verdadeiro propósito de uma jornada como essa é o destino final? Ou será que é a transformação que acontece com a gente no meio do caminho? E para fechar, o autor deixa esse pensamento, que é uma verdadeira provocação. É uma afirmação forte, não para julgar, mas para mostrar como uma viagem de imersão de verdade pode mudar completamente a nossa visão do mundo e de nós mesmos. E isso, no final das contas, é uma inspiração para todo mundo.